Agora eu peço para que você abra a sua Bíblia e deixe-a aberta em Êxodo capítulo 12, e nós vamos ler alguns versículos que são complementares àquilo que estamos entendendo nesta noite, a respeito da primeira Páscoa, a respeito do Cordeiro, a respeito do sangue na porta. Êxodo capítulo 12, e nós vamos ler alguns versículos, primeiro até o 14, depois vamos pular do 21 a seguir. Êxodo está fácil, é o segundo livro da Bíblia. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com os pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Deu um pulo para o versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Eis aqui o porquê, irmãos, nós cantamos a respeito do sangue de Jesus hoje à noite. Continuando: guardai, pois, isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Senhor Deus, estamos nessa noite submissos ao Senhor, a Tua palavra, e a Tua presença nos alegra. A Tua presença nos enche nessa noite, ó Deus. E agora pedimos que a Tua palavra pregada, proclamada, venha trazer, venha complementar tudo aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações desde o início do culto. Senhor, que seja assim. Abre nossas mentes,
ouvidos e corações em nome de Jesus. Amém e amém. Para que entendamos o porquê da Páscoa, da celebração da Páscoa, precisamos entender que o povo de Israel ficou preso no Egito 430 anos. 430 anos de escravidão. O povo hebreu por 430 anos serviu aos faraós do Egito, mais intensamente nos últimos anos. Aliás, nos primeiros anos de estada no Egito, eles tinham honras porque eram os parentes de José, o ministro da fazenda que salvou o Egito da fome. Mas depois, com o passar do tempo, diz a Bíblia que eles foram se tornando escravos, até chegar a morarem no delta do Egito, a terra dos escravos, e ali serviam dia e noite. Mas diz a palavra de Deus que Deus se lembrou do clamor do povo, Deus se lembrou do clamor do seu povo e veio em socorro. Aí as 10 pragas do Egito, e preparando Deus o seu povo para a liberdade, Deus enviou a 10ª praga, e a 10ª praga seria todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos de cada família do Egito seriam mortos. Seria a praga que finalmente tocaria e quebrantaria o coração de Faraó e dos governantes para libertarem o povo de Deus da escravidão do Egito. Pois bem, esta praga veio. E de que forma Deus proveu livramento para o seu povo? Deus disse o seguinte: na noite da saída, na noite da libertação, haverá um ritual que nós vamos chamar de Páscoa. E Páscoa, Pesach, no hebraico significa passagem. E significa passagem do anjo da morte sobre o Egito. Alguns interpretam dizendo é a passagem do Egito, escravidão, para a liberdade. Não, mas no sentido mais histórico da palavra, é passagem do anjo da morte sobre a terra do Egito. Então Páscoa significa passagem. O anjo da morte vai passar. E como haverá livramento nas casas em que o cordeiro for celebrado, em que comerem a Páscoa, e o sangue do cordeiro for passado aqui nos umbrais da porta, nos umbrais das portas, isto é, por cima das portas, da entrada, o anjo da morte vai passar e vai se deparar com o sangue na porta, e esta família, esta casa não será visitada pelo anjo da morte. Portanto, haverá vida aqui por causa do sangue. Um cordeiro morre para que haja vida nessa casa. Um cordeiro morre para que esta casa seja preservada com vida. E assim acontece. A primeira Páscoa. Os egípcios choram a morte dos seus primogênitos, gemem de dor. Enquanto isso, o povo de Deus é liberto, e no raiar da manhã eles já estão a caminho da terra prometida. Pois bem, em primeiro lugar, a primeira Páscoa nos fala do cordeiro oferecido para todos. Nós lemos nos versículos 3, a última parte: cada um tomará para si o cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então o cordeiro é oferecido para as famílias. O cordeiro também é oferecido para a sociedade, versículo 4. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Ele também é oferecido para a igreja do Senhor. Versículo 6. Todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Em outras palavras, o povo de Deus, na velha aliança que se chamava Israel, e na nova aliança se chama igreja, o mesmo povo do Senhor que vem pelos séculos. E
quando nos deparamos com a figura de Cristo, o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro que Deus preparou para um dia nos salvar e nos libertar, um dia vir para a nossa mesa e o seu sangue nos libertar do pecado e da morte eterna, não mais a morte física, mas a morte eterna. Esse Cordeiro é preparado por Deus, é oferecido às famílias, à sociedade, é oferecido para a igreja. Mas também a primeira Páscoa nos fala do Cordeiro oferecido por inteiro. Veja comigo os versículos 9 e 10. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Nós somos chamados para comer de Cristo, nos alimentar de Cristo. Nós somos chamados como igreja do Senhor a nos alimentarmos do Cordeiro Pascal, do Cordeiro que um dia foi imolado na cruz do Calvário. Somos chamados a nos alimentar da cabeça do Cordeiro, como diz o texto. Na cabeça está o raciocínio, o intelecto, está a sabedoria, a inteligência, a ponderação, a serenidade. Alimentar-se da cabeça do Cordeiro significa andar com a sabedoria de Cristo, viver a mente de Cristo. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, dizendo: nós porém temos a mente de Cristo. E é por isso que também Paulo diz em Romanos 12, 1, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Isso é nos alimentarmos com a sabedoria de Cristo, com a inteligência de Cristo. Mas também somos chamados para nos alimentar das pernas do Cordeiro. É o que o texto diz, que nos falam da estabilidade, do caminhar, do seguir a Jesus, de andar conforme os passos de Cristo, imitando a Cristo. É o que um teólogo dizia: cada cristão é um exemplar de Cristo. Eu e você somos chamados a seguir as pisadas de Cristo, mesmo que isso seja difícil na sociedade. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2, 21, portanto, para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Alimentamo-nos das pernas do Cordeiro. Também somos chamados a nos alimentar da fressura do Cordeiro, é o que nos diz o texto. Fressura quer dizer vísceras, o que há de mais íntimo no corpo do Cordeiro: o coração, os rins, o fígado, os pulmões. Isso significa que nós comungamos daquilo que há mais íntimo do Senhor Jesus. Por exemplo, passamos a amar como Ele amou. Passamos a nos esvaziar de nós mesmos, como Ele nos manda. Paulo diz em Filipenses 2,5, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isto é, a fressura, isso é a parte mais íntima de Cristo. Devemos nos alimentar, acolher como Cristo acolheu, imitar a Cristo, viver a intimidade com Cristo, servir como Cristo serviu. Quando isso acontece, nós reproduzimos intimidade com Cristo. Nós começamos a ser notados, não por aquilo que falamos apenas, mas as pessoas vão saber: este homem, esta mulher, este cristão, este jovem tem intimidade com Jesus, pelo que fala, pelo que é, pelas atitudes. Quando falo sobre isso, lembro-me de George Miller. Foi chamado o príncipe dos intercessores, um gigante da fé. E um missionário amigo dele, que também foi outro gigante da fé, Hudson Taylor, dizia a respeito de George Miller o seguinte: ele dizia: George Miller tem tanta intimidade com os céus, que quando ele dobra os seus joelhos para orar, até os céus ficam em silêncio para ouvi-lo orar. Isso é intimidade com Deus.
Você não precisa fazer propaganda da sua intimidade com Jesus. O mundo vai ver. Alimente-se da fressura do Cordeiro. Mas também a primeira Páscoa nos fala de um Cordeiro oferecido para a salvação. Veja comigo os versículos 11 em diante. E no versículo 11 nós vemos que a salvação é urgente. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Lombos cingidos significa que na primeira Páscoa os homens estavam com as vestiduras amarradas na cintura. Quando alguém estava em posição de relaxamento, de bem-estar, ficava o cordão, que seria a cinta ou o cinto para nós, e as vestes indo até os pés. Então, poderia andar com tranquilidade, ir e voltar. Mas na posição de correr, na posição de pressa, eles puxavam uma parte das vestiduras até aqui em cima, deixando outra parte até a altura dos joelhos e amarravam, como se fosse uma bermuda, uma roupa de trabalho, uma roupa esportiva, de forma que daria para correr. E Deus está dizendo: vocês vão celebrar a primeira Páscoa em posição de sair correndo a qualquer momento. Pressa. Quando se trata de salvação, Deus nos chama para a pressa. Deus pede pressa. Quando Deus disse a Ló: apressa-te para salvar a tua alma, é porque Deus sabia que se Ló não saísse de Sodoma e Gomorra correndo rápido, ele iria morrer. Quando Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa da árvore, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus tinha pressa em salvar e alcançar a vida e a família de Zaqueu. O autor aos Hebreus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Precisamos, em se tratando de conversão, em se tratando de entrega a Cristo, pressa. E eu me preocupo com tanta gente que ouve o Evangelho e deixa para amanhã. Ouve o plano de salvação e diz: é para depois. Ou então ouve a respeito do Cristo que salva e diz: eu sou novo demais. Tenha pressa e salve a sua alma do inferno. A salvação exige pressa. Hoje mesmo você pode entregar sua vida a Cristo. Hoje mesmo, se você ainda não fez, você pode entregar seu coração a Cristo e dizer: Senhor, eu respondo à salvação e respondo com pressa. Eis-me aqui. Pressa. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado nas mãos, porque hoje é a noite da salvação. Hoje é a noite da passagem do anjo da morte por aqui. Pressa para a salvação. Mas também a salvação urgente, a salvação da morte. Versículo 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Morte literal. Acontece que quando vamos para os evangelhos, encontramos-nos com Cristo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos salvando da morte eterna. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Cordeiro da Páscoa nos chama para a salvação, salvação da morte eterna. 1 João 5,12: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Salvação pelo sangue propiciatório. Versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue,
Passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Salvação, de que forma? Pelo sangue. Alguém deu a vida por nós. Isso se chama propiciação. Alguém tomou o nosso lugar. Nós deveríamos morrer na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós. Nós deveríamos ter a morte eterna por causa dos nossos pecados. Ele deu a vida por nós. E na primeira Páscoa, isso estava muito clarificado quando cada família precisou imolar um cordeiro. Isto é, matar um cordeiro inocente, para que a Páscoa fosse celebrada, para que a salvação fosse celebrada. E isso vai ser lembrado em toda a caminhada da igreja aqui na terra, e vai ser lembrado no céu. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, quando João chora, porque não há quem possa desvendar a história, isto é, abrir o livro, entender a história da humanidade, o colapso que o mundo está vivendo, e ele chora. Mas um anjo lhe diz, falando de Jesus: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste todos os que procedem de tribo, povos, línguas e nações. O sangue de Jesus comprou você da perdição, comprou a mim, comprou a IPI de Chapadão do Sul. O sangue de Cristo, é por causa do sangue, é por causa do sangue vertido na cruz do Calvário. É por isso que cantamos: pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. Há uma lenda entre os rabinos que dizia o seguinte, que um menino, na noite da primeira Páscoa, virava-se de um lado para o outro, sabendo que o anjo da morte iria passar e tirar a vida de todos os primogênitos do Egito, de todos os primogênitos que não tivessem na porta da tal casa a marca do sangue. E o anjo passaria à meia-noite, e o menino às 11h15 da noite, se virava de um lado para o outro. Por fim ele acordou e foi chamar seu pai. Disse: papai, você passou o sangue na porta? E o pai disse: está tudo bem, filho. Eu pedi para que o amigo meu que iria passar na porta da casa dele passasse também na nossa porta. Está tudo bem, está tudo tranquilo. E o menino voltou a dormir e ele ficou apavorado e voltou e disse: papai, você tem certeza que tem sangue na porta? E o pai disse: meu amigo nunca falhou comigo. Ele disse que passou o sangue na porta, está tudo bem, volte a dormir. Quando faltavam 5 minutos para a meia-noite, o menino disse: papai, acorda, levanta, vamos nós dois juntos lá conferir. E eles olharam para fora e não tinha o sangue. E aquele menino era o primogênito, o primeiro daquela família. E eles correram desesperados para a cozinha, pegaram a bacia com o sangue do cordeiro e pintaram rapidamente a porta. Terminando de pintar a porta com o sangue, terminando de passar o sangue na porta, eles já ouviam o bater das asas do anjo da morte, passando na região e tirando a vida dos primogênitos do Egito. E aquele filho abraçou seu pai e disse: pai, se nós tivéssemos perdido 5 minutos, agora eu estaria morto. Salvação pelo sangue, salvação urgente, salvação em Cristo, salvação da morte eterna. Mas também a primeira Páscoa nos fala do cordeiro oferecido como memorial, versículos 14 e depois a última parte do versículo 17. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Todas as vezes
que eu e você celebramos a Santa Ceia do Senhor, primeiro domingo do mês. Algumas igrejas fazem no sábado, domingo de manhã, algumas denominações fazem toda semana, mas o importante é que você se lembre disso. O link da Santa Ceia é a primeira Páscoa. Então, quando nós celebramos a Páscoa uma vez por ano, é uma forma saudável de nos lembrarmos da primeira Páscoa, da ressurreição de Cristo e assim por diante. Mas não esqueça, o estatuto perpétuo é esse, a Santa Ceia do Senhor. É tão importante a participação da ceia do Senhor, que o Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. É tão importante que você pode faltar qualquer dia num culto que por força maior lhe tirar a possibilidade de estar aqui, mas não falte no culto da ceia do Senhor. Eu lembro de um colega pastor, ele dizia o seguinte: quando eu estou tirando férias ou estou viajando, estou em outra cidade e me lembro que estou no primeiro domingo do mês, eu procuro logo saber qual é a igreja mais perto que está por aqui, para que eu vá e participe da ceia do Senhor. É o temor de Deus. Mas também, em quinto lugar, a Páscoa nos fala do cordeiro oferecido para a santificação. Isto é, a separação entre o Egito e o povo liberto, entre aqueles que ficam na velha escravidão e aqueles que partem para a liberdade. Versículos 22 e 23 nos falam sobre isso. Tomai um molho de hisopo, que para os judeus significava um ramo que purificava. Os rituais de purificação eram feitos, por exemplo, pelos sacerdotes com o ramo de hisopo, aspergindo água sobre a cabeça das pessoas no ritual de purificação. Mas aqui no caso é o sangue. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, marcai a verga da porta e as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nem de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. O sangue da separação. Isso nos fala de santificação. Cristo é entregue para a nossa salvação, Cordeiro Pascal. Mas Ele também é entregue para a nossa santificação. E eu quero te dizer uma coisa, para que não haja nenhuma confusão nessa sequência, nessa cronologia. Você só começa uma caminhada de santificação porque foi salvo. Porque tem muitas pessoas querendo dizer assim: eu preciso ser santo para daí oferecer minha santidade ao Senhor e o Senhor aceitá-la, e aí então eu serei salvo. Você é salvo pela graça, pelo sangue propiciatório de Cristo. Você é salvo porque Jesus deu a sua vida. Você é salvo porque o Cordeiro Pascal foi imolado. Mas Ele mesmo começa em você, processo de separação. Separação entre luz e trevas, separação do cristão com o mundo, preparando você para a caminhada do deserto, a caminhada que vem pela frente até a terra prometida, que é o céu. A palavra kadosh, que é santidade, não significa perfeição, mas significa separação. E é o que o texto está dizendo, que as casas foram separadas por causa do sangue do Cordeiro. Por fim, a primeira Páscoa nos fala do Cordeiro oferecido para as gerações. Versículos 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito,
quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. As gerações iriam perguntar: que rito é esse? Por que nós separamos um dia no ano para comer o cordeiro, para nos alimentar com as ervas amargas? Por que as famílias se reúnem para essa noite tão celebrativa, tão significante? E aí os pais iriam educar os filhos, descrevendo a escravidão do Egito, a salvação, a libertação, a noite da Páscoa. Nós somos chamados para a fé em Cristo, para a caminhada com Cristo. Mas não esqueça isso, suas gerações também são chamadas. Filhos, netos, bisnetos. É por isso que é importante você orar para que Deus dê filhos que sirvam a Deus, netos que amem a Deus, filhos que sirvam a Deus muito melhor do que nós servimos nessa geração. Bisnetos, tataranetos que você nem vai conhecer, mas ore pelas suas gerações. Diga: Senhor, com o sangue do Cordeiro Pascal, atinge as gerações, salva as minhas gerações. Ore sempre assim. Mães, pais, orem pela salvação dos filhos. Falem de Jesus, de Cristo, da fé salvadora, dos testemunhos de vida que você vive, para que as próximas gerações, quando perguntarem por que nós celebramos a Páscoa, ou por que celebramos a ceia do Senhor, seja a oportunidade de você dizer: por causa da salvação em Cristo, por causa do Cordeiro Pascal. Hoje, quando celebramos a Páscoa em torno de Cristo ressurreto, ou então quando celebramos a mesa do Senhor, a Santa Ceia do Senhor, estamos nos remetendo a uma história profética, em que um povo numa noite é livre de uma escravidão e sai para uma nova vida, sai para possuir a Canaã prometida por Deus a este povo. E hoje, da mesma forma, Cristo é oferecido como Cordeiro Pascal para todos, por inteiro, para a salvação, como memorial. Cristo é oferecido para a santificação e Cristo é oferecido para as gerações.